Sejam bem-vindos ao segundo módulo da parte de treinamento de liderança. E nesse módulo a gente vai falar sobre algumas ocupações ou algumas execuções que o líder precisa executar para que a equipe funcione, né? A gente vai falar sobre o pilar da equipe, da engrenagem dos colaboradores que fazem parte da sua equipe, o que eles precisam ter de instrução para conseguir executar da melhor maneira possível, a ponto da gente ir em direção aos resultados. Aqui a gente vai falar um pouco sobre como delegar as funções e muitas das vezes, né, é uma dificuldade para os líderes conseguir delegar, porque existe aquele senso de, se não for eu fazer, ninguém faz. Se não for eu, ninguém faz igual. Enfim, a forma que eu faço, ninguém consegue fazer igual. Então sempre tem esses argumentos e acaba ficando um gerente ou um líder sobrecarregado porque ele tem que fazer tudo. E na verdade não precisa ser assim. Pode ser que você não está sabendo delegar as funções e por isso você está ficando sobrecarregado. Uma outra coisa que a gente vai falar também é sobre como cobrar a maneira correta. Então existem cobranças que são feitas de formas excessivas, existem cobranças que são feitas de forma erradas e a gente vai falar sobre como cobrar da maneira correta. E também a gente vai falar um pouco sobre como dar o feedback para o colaborador. Então, como você dá um retorno sobre como está sendo o trabalho do colaborador, porque muitas das vezes o colaborador vai descobrir que ele não está fazendo o que deveria ser feito só na hora da chapuletada, só na hora que você cobra. E na verdade não pode ser assim, você precisa fazer o feedback do colaborador. A gente tem um vídeo explicando sobre como fazer a avaliação de desempenho do colaborador, que é esse feedback. Mas você não precisa esperar a avaliação de desempenho para dar um feedback, tá? E a gente vai falar sobre isso aqui também. E a última parte desse módulo a gente vai falar sobre como criar um engajamento e motivar a equipe para que ela possa cumprir aquilo que a gente precisa que ela cumpra, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre a regra simples do como delegar. O delegar parece ser fácil, né? E a gente acha que é eu falar para o fulano fazer aquilo que eu gostaria que ele fizesse, né? Então isso eu acho que é delegar. Mas se você acha que delegar é isso, você está equivocado. E muitas das vezes eu também achei que delegar era isso, né? Eu achei que eu precisava contar com as pessoas, confiar nas pessoas e passar o que elas precisavam ser feito. E na verdade a gente entende que no dia a dia não é assim. Existem outras coisas que antecedem a instrução, né? Ao delegar a função, tá? E o que você precisa entender? Líder que executa, ele só é um executor caro ou um executor de luxo. Não dá para eu pegar, por exemplo, um gerente de loja e ficar repondo mercadoria, porque eu vou ter um repositor de luxo. Não dá para gerente de loja ficar passando mercadoria no caixa, porque eu vou ter um operador de caixa de luxo. Então, esse olhar, pensando estrategicamente do negócio, pensando financeiramente na empresa, o líder, ele precisa fazer com que as pessoas executem, as pessoas que foram contratadas para executar, as pessoas que estão naquela função para fazer o que elas foram contratadas para fazer, tá? E aí, o gestor, o líder, o gerente, ele fica na decisão. Ele que toma a decisão. Vamos montar um ponto extra aqui. Não, a gente vai colocar a placa dessa forma aqui. Não, a escala tem que ser dessa forma aqui. A forma que a gente vai atender o cliente vai ser dessa forma aqui. O gerente, ele tá na decisão, não na execução. Ele pode mostrar. Ele pode até executar como exemplo. Ele pode ir lá e falar assim, olha fulano, vamos montar a ponta de gôndola dessa maneira, mas eu quero que você faça assim, o produto precisa estar exposto dessa forma, eu preciso que o preço esteja aqui. Ele vai mostrar, mas ele não vai fazer, tá? E aí é que entra a questão da delegação, tá? Então no dia a dia, o que acontece, né? Se eu não for lá e trocar a placa de preço, ninguém troca. Tá, mas você já treinou essa pessoa como trocar? Você já delegou? Você já cobrou? E uma das coisas que eu vejo que o pessoal erra bastante é que o pessoal delega, mas delega da maneira errada. Então, por exemplo,
A pessoa vai lá e fala assim, olha fulano, vai lá e troca a placa de preço, tá bom? Beleza. E quando passa de novo, vai lá, o cara não trocou, e enfim, quando vai perceber, daqui 2 dias ele percebe que o fulaninho não trocou o preço, ou alguém passou lá, cobrou o fulaninho, e essa cobrança veio de cima, e aí vai só descendo a cobrança, e quando chega lá, chapuletado. Por que muitas vezes acontece? Porque quando você delega, é importante que você fale o que precisa ser feito, que a pessoa compreenda aquilo que você falou. Então, olha, fulano, você vai trocar a placa de preço desse produto, tá bom? Beleza, o cara vai falar, tá bom. E aí você vai perguntar, o que você vai fazer então, fulano? Ele vai falar, eu vou trocar a placa de preço do produto tal. Show! Você sabe como trocar a placa de preço? Ah, sei, beleza. Como que imprime essa placa de preço? Ou como que faz o desenho do cartaz dessa placa de preço? Você sabe fazer? Sei. Então, beleza. Como é que faz? Ele vai te falar. Então, você vai confirmar que ele entendeu o comando e que ele sabe fazer aquilo que você está pedindo para ele fazer. Show! Segunda coisa, você precisa definir prazo. Então, quando você falar para o fulano assim, olha, eu preciso que você troque a placa de preço do produto tal até tal hora. E aí, quando você define um prazo, ele precisa te entregar. E aí, quando você coloca prazo, ele entende que ele não pode deixar para depois aquilo, porque ele vai colocar dentro das prioridades dele e aquilo que você colocou como prioridade é o que ele vai seguir. Então, muitas das vezes, se você não põe prazo, ele não coloca como prioridade. E por isso que ele acaba não fazendo, tá? Outra coisa que você talvez não esteja fazendo é não cobrar da forma correta. Então, quando o fulaninho fizer, você pode jogar a responsabilidade da cobrança nele também. Porque você pode falar assim, olha, eu preciso que você troque a placa de preço até determinado horário daquele produto e quando você terminar, você me procura para mostrar como ficou. Então, essa forma de cobrança acaba jogando a responsabilidade de quem executa a trazer a informação para você, não você ter que ir lá fiscalizar. Então, você precisa começar a dividir esse fardo com a sua equipe, porque se você só coloca assim, eu tenho que ir lá e sempre cobrar, eu tenho que ir lá e sempre ver se a pessoa fez, você muda o jogo. Olha, você tem que vir me avisar quando terminar, você tem que me mostrar para ver como que ficou, você tem que me avisar ou alertar que de fato aquela função que eu passei foi concluída. Dessa forma você vai dividindo os cargos, vai dividindo as funções e isso vai te deixando mais aliviado, mais leve. Você não tem que ficar sempre carregando aquele peso de se não for eu, não vai ser ninguém, né? Outra coisa que a gente vê, né? A gente vê nos líderes e gerentes que o gerente, no final das contas, acaba virando um faz-tudo. No final das contas, é ele que está trocando placa de preço, é ele que está limpando gôndola, é ele que está atendendo o cliente, é ele que está cortando carne, é ele que está fazendo tudo. E por que isso muitas das vezes acontece? Muitas das vezes acontece porque ele não treina pessoas para fazer, ou ele não tem a paciência. Só que daí quando ele está envolvido no faz tudo, ele já está sem tempo, ele já não tem muita paciência, e ainda a cobrança está extremamente em cima dele, o que ele vai fazer? Cara, eu vou lá e vou fazer porque é mais rápido para resolver. Só que o mais rápido é um rápido ilusório, porque esse rápido está te prendendo, esse rápido está te enchendo de coisa nas costas. Esse rápido que você está falando está gerando uma equipe ineficiente que depende 100% de você. Então tome cuidado quando você é um gerente que faz tudo e no final você não consegue fazer nada com excelência. E você não consegue formar pessoas. E você não consegue delegar da forma correta, tá? Então você precisa se perguntar se o que você está fazendo todo dia é o seu papel ou se o que você está fazendo todo dia é papel da sua equipe. Então começa a analisar. Cara, o que eu estou fazendo aqui agora? Era para eu estar fazendo? Ou era para minha equipe estar fazendo? Começa a avaliar, faz uma anotação no caderno, pega lá o seu caderno e fala assim, pô, beleza,
eu tô aqui trocando placa de preço. Era para eu de fato estar trocando placa de preço? Se não era para eu estar fazendo, quem deveria estar fazendo? Por que que não está fazendo? E aí você começa a encontrar os porquês, né? Normalmente as pessoas colocam até o quinto porquê, você vai descobrir a causa real do motivo. Então, por exemplo, por que que eu estou fazendo? Por que que a pessoa que foi designada para fazer não está fazendo? Por que que ela não conseguiu fazer? Foi dificuldade? Foi falta de treinamento? Por que que ela não foi treinada? Por que que ela não tinha tempo? E aí você vai chegando nos porquês e descobrindo a causa. E quando você descobre a causa, você descobre a raiz do problema. E a gente trata sempre a raiz do problema e não os efeitos que o problema causa. Então, por exemplo, o fulaninho não está fazendo a troca de preço. E aí, o fulaninho não trocou, eu tive que fazer. Ou seja, a causa foi não trocar o preço. E eu resolvi a causa. Fui lá e troquei o preço. Só que eu não resolvi a causa raiz. Eu não resolvi o que motivou aquele fulaninho não trocar o preço. E é isso que eu quero que você chegue nessa raiz do problema. Coloque os porquês que você vai conseguir encontrar o motivo real de ele não ter trocado o preço, tá? E aí a gente vai na parte do como cobrar, porque quando você delega uma função, você espera que aquela função seja executada. Só que se essa função não foi executada, como que você deve cobrar o fulaninho? Ou a fulaninha, né? Como que você deve cobrar? Você primeiro precisa chegar e lembrar e relembrar o colaborador ou a colaboradora de qual foi o combinado que a gente fez. Então, por exemplo, você vai chegar lá e falar assim: olha, fulaninho, eu vi que você não trocou o preço, mas qual foi o combinado? E ele vai falar o combinado, falar assim: de fato, a gente tinha combinado eu trocar o preço. E aí você vai falar assim, ó, tá vendo aqui, ó, o preço ainda não tá trocado? E aí ele vai falar, beleza, não, eu vou corrigir agora, show. Só que quando você falar assim, vou corrigir agora, beleza, então eu vou ficar esperando e eu quero entender, eu quero que isso não se repita. Então a pessoa vai entender que ela foi cobrada, ela vai entender que ela tinha um prazo para fazer e não foi cumprido, você relembrou do combinado, então ela falou para você que estava combinado. Então ela te trouxe o fato de que ela falhou naquela função. E aí, você não vai precisar pedir, por que que você não fez? Você vai pedir, por favor, faça até, ou agora, ou até X horário. Então você vai gerenciando e vai criando a cultura de cobrança, mas aquela cobrança que orienta, que mostra os erros e mostra como corrigir os erros. Não simplesmente apontando e acusando, enfim, né? Não é esse o papel do líder. O papel do líder é orientar, tá? E claro, se você já orientou, já fez vários outros, a gente entra para a parte principal e importante, que é o feedback, tá? E aí, assim, dentro das cobranças, a gente não pode passar a mão na cabeça, tá? Porque o gerente, ele normalmente, ele pensa, beleza, o cara tava com muita tarefa, muitas coisas na cabeça, enfim, normalmente ele acaba tendo, né, a tendência, se a pessoa gosta daquela pessoa, a passar a mão na cabeça, a falar, não, tudo bem, isso foi um erro que dá para deixar para lá. Cara, tome cuidado porque muitas das vezes aquilo que você tolera vira padrão. Então, aquilo que você tolera, né, que você está aceitando aí na sua loja, provavelmente está se tornando um padrão. E se você não cobra para que isso seja intolerável, aquilo vai se tornando uma rotina e de repente se tornou a cultura da empresa. Ninguém troca placa, ninguém limpa a gôndola, ninguém tira os produtos vencidos da área de venda, ninguém está comprometido, porque você foi tolerando pequenas ações que quando você foi ver já virou um tsunami. E isso cobriu toda a cultura da empresa. Então tome cuidado para que não seja tolerado tipo de atitudes, tipo de ações, tipo de comportamentos que estão quebrando a cultura da empresa, tá? Tome cuidado com isso. E aí a gente vai para a questão assim,
Para a gente manter um padrão, a gente precisa acompanhar, né? Não tem como você delegar sem acompanhamento. E é aí que os grandes problemas surgem. Como que eu vou acompanhar se tem 100 colaboradores que eu tenho que fazer gestão? A gente precisa também criar mecanismos de cobrança, mecanismos de lembrar. Ah, mas eu não sou bom em tecnologia. Cara, dá seu jeito. Arruma um papel, uma caneta, ajusta para que os líderes dos setores te auxiliem também. Porque, como eu falei, não adianta você carregar a carga sozinho. Então, se você tem dificuldade de lembrar o que você delegou, anota. Anota o que você faz. Então, mas eu vou ter que ficar. Vai ter que ficar, é o seu papel. Se eu falei pro fulano colocar a placa de preço, como é que você vai lembrar? Se são 100 colaboradores e você está passando instrução todo dia, toda hora. Então você precisa ter um mecanismo seu de lembrança, senão vai cair no esquecimento. A gente não é super-humano. A gente não tem uma lembrança, enfim, fotográfica, a menos que você seja um super gênio, que eu pelo menos não sou. Então, eu preciso de anotações, tá? Então, você precisa ter esse mecanismo de controle para criar um padrão. Porque o padrão a gente cria através de alguns mecanismos. E, claro, checklist. O checklist, ele é importantíssimo para a gente manter o padrão. A gente já tem alguns checklists prontos executando, mas você pode criar os seus checklists também. Então você pode ter um checklist, talvez no seu celular, com alertas de horário, porque, por exemplo, vamos dizer que eu entro na parte da manhã, fico até 5 horas da tarde na empresa. Então, tudo aquilo que eu deleguei na parte da manhã, que foi quando eu cheguei das 7 até as 9 ou 10 horas da manhã, eu vou cobrar às 11. Então você pode ter um alarme de cobrança das funções que eu deleguei na parte da manhã. E é simples, é um checklist de quem eu pedi instrução, o que eu fiz, enfim, você pode criar esse checklist seu para que você lembre sobre preço, sobre limpeza, sobre organização, sobre abastecimento de mercadorias, enfim, você vai colocar o seu checklist para que você crie esse padrão e que você lembre de cobrar. Porque cobrar é ir ver o que foi feito e garantir que a execução aconteceu. Esse é o cobrar, né? É que tem gente que acha que cobrar é briga. E não é. Não é brigar, não é xingar, não é discutir, não é ser ríspido. Cobrar é você garantir que aquilo que você passou foi executado. Isso é o cobrar, tá? Então, na hora de cobrar, tome muito cuidado pra você não ficar gritando, falando palavrão, né? Sendo ríspido. Porque tem gente que acha que a pessoa é escrava dele. E ela não é sua escrava. Ela é colaborador. Ela está ali para nos ajudar a alcançar resultado. É por isso que a gente fala colaborador. Que ele está ali para nos auxiliar. Ele não está ali para nos servir. Tá? Existe uma grande diferença nesse tópico. E aí a gente vai sobre como dar feedback. Existe uma aula muito interessante que a Patrícia passou sobre avaliação de desempenho, vocês podem assistir lá também, mas aqui seria um feedback rápido, porque muitas das vezes você está ali no dia a dia e aí você precisa dar um feedback para o colaborador, dar um retorno para ele, falar assim, cara, você está indo bem. E aqui eu vou trazer um mecanismo simples de feedback, que a gente chama de feedback sanduíche. Não sei se você já ouviu esse termo. O pessoal usa muito também, se você perceber, em noticiários, Jornal Nacional da Vida aí, vocês vão ver que ele sempre acaba um jornal com uma notícia legal, positiva. E ele começa também com, claro, jornais normalmente sensacionalistas trazem informações negativas, mas o que eu quero trazer? Por que sanduíche? Começa com um ponto positivo, coloca o ponto que ele tem a melhorar e finaliza com um ponto positivo. Seria esse a ideia do feedback sanduíche. Então, por exemplo, você vai lá dar um feedback para um repositor. E aí você fala assim, olha, fulano, eu vejo que você é muito empenhado, você tem vontade de aprender, e aí você vai colocando os pontos positivos que você encontra. Então, você é pontual, enfim.
Coloca uns 3, 4 pontos positivos ali, e quando você for falar de um ponto a melhorar, então, ponto positivo, aí vem o que você quer que ele melhore. Não coloque mais do que 2 ou 3 aqui, tá? Normalmente o ideal é colocar uma, o que é prioridade para você. Então, ponto a melhorar. Olha, mas eu vejo que você, toda vez que abastece, esquece de colocar o preço do produto na gôndola. Então, eu preciso que toda vez que você finaliza a layoutização, você coloque a plaquinha de preço. Combinado? E aí ele vai falar, combinado. E como que você fecha? Você fecha com ponto positivo também. E aí você pode falar assim, ó, conto com você. Eu sei que você é muito esforçado e vai conseguir entregar isso aí de facinho, a mão nas costas, beleza? Terminou de uma forma positiva. Então, você colocou pontos positivos, falou que ele precisa melhorar e ainda terminou de uma forma positiva. Isso tende a soar de forma cognitivamente no cérebro, né? Ele aceita mais informações que terminam positivamente porque ele sai motivado. Porque agora imagina assim, você chega assim, pô, fulano, essa é a 1000ª vez que eu falo para você trocar esse preço. Você é surdo? Será que você não consegue entender uma coisa básica que é colocar um preço na gôndola? Cara, é complicado, hein? Eu não sei mais o que fazer com você. Vai lá, termina lá o seu serviço. Ou seja, essa pessoa saiu regaçada, derrubada, e não é o nosso papel fazer isso. O nosso papel é engajar, é motivar, é inspirar as pessoas. Ela pode, talvez, não servir para a empresa naquele momento, mas não é por isso que você vai ter que desmotivar essa pessoa. A gente não está aqui para isso. Se ela não serve para nossa equipe, não é legal que você faça isso com a pessoa. Lembra que ele é um ser humano e ela tem que ser tratada dignamente. A gente não está aqui para destruir ego de ninguém. A gente está aqui pelo contrário, para fortalecer pessoas que querem andar com a gente. As pessoas que não querem andar com a gente, tá tudo certo. A gente vai tirando do barquinho. É só isso. A gente precisa de pessoas que remem ao ponto de encontro, ao objetivo que a gente quer alcançar. As pessoas que estão remando contra, a gente só tira do barquinho. Não precisa xingar, não precisa brigar, não precisa diminuir essa pessoa. A gente está aqui para crescer junto, beleza? Então isso é extremamente importante. Então assim, ó, os pontos que fazem o colaborador não conseguir delegar e não ter engajamento da equipe. Primeiro, não cobra, fica passando muita mão em cima, não tem um mecanismo de controle, não existe um padrão, cada hora é um jeito que cobra, cada hora é um jeito que dá feedback, que às vezes nem dá feedback, não dá exemplo, muitas das vezes, né, ele fala uma coisa e faz outra, ninguém reconhece também os pontos positivos, ninguém fala os pontos positivos daquele colaborador e ele acaba no final das contas se sentindo um inútil, porque só problema, só erro, só o que não presta e no final o que é o reconhecimento de fato, o que ele tem de bom, alguma coisa deve ter de bom. Então, às vezes o líder não reconhece isso, né? Então a sua equipe não se desmotiva sozinha, ela vai respondendo ao ambiente que o líder vai criando. Então, tome cuidado para não criar esse ambiente hostil, esse ambiente de pressão, esse ambiente de críticas, esse ambiente pesado, que o colaborador já entra querendo sair. E quando ele entra, os colaboradores falam assim, ih, entrou no manicômio, hein, bem-vindo. Cuidado, hein, ó, suas costas tá cascuda, que aqui é só paulada. Então, as pessoas do ambiente já vai começando a contaminar com esses comentarinhos, então os novos talentos que entram já querem sair. E aí a gente aumenta a rotatividade. Por quê? Porque é só papinho desse que acontece nos bastidores. Então como que a gente faz para mudar isso, né? É através dos passos que a gente falou anteriormente, tá? Então, agora a gente vai falar sobre motivação. Como que você pode motivar a sua equipe para que ela consiga extrair o máximo de resultado dela? Primeira coisa que vocês precisam entender é o seguinte: ninguém acorda motivado para abastecer gôndola no seu supermercado. Ninguém acorda motivado, uhul, eu vou ir lá e vou abastecer e vou trocar preço e vou atender o cliente. Ninguém acorda assim. Pelo menos eu nunca vi. Pelo menos eu nunca vi. Talvez ele possa acordar motivado, sei lá, por um desafio novo, mas isso daí dura pouco tempo.
Porque a real motivação, ela não vem de fora, ela vem de dentro. E aí, a gente entendendo essas questões, a gente precisa fazer o quê? Criar o máximo de facilitadores possíveis externos para que ela se desmotive menos. Porque motivar, o motivo é interno. Às vezes o líder pode até tentar extrair quais são os verdadeiros motivos para que aquela pessoa está trabalhando. Muitas pessoas acham que é só pelo dinheiro. E pode ser que algumas sejam, mas no final, interiormente falando, deve ter um outro tipo de motivador. Às vezes é para dar um conforto para a família, às vezes é para ele, sei lá, curtir a vida do jeito que ele quiser. E a gente não está aqui para julgar. A gente está aqui para ajudar ele a chegar nos objetivos dele também. E muitos líderes não conseguem enxergar, por exemplo, cara, quais são as suas motivações? Você tem o sonho de ter um carro, você tem o sonho de ter uma casa, você tem um sonho, sei lá, de comprar uma geladeira para sua mãe, não sei. Mas esses motivos reais que fazem de fato as pessoas quererem fazer aquilo que deve ser feito. Então, ó, quando você sabe os reais motivos das pessoas, você pode falar, olha, lembra que você quer lá a geladeira para sua mãe, então vamos ralar esse mês, ó. Talvez esse mês a gente consiga aí uma melhoria, um bônus, alguma coisa. Então você vai jogando com as motivações das pessoas. E não pense que a motivação vai ser repor gôndola. Não pense que a motivação vai ser por placa de preço, tá? Isso não acontece. E aí, como que a gente faz para minimizar a desmotivação e aumentar a ação, né? Aumentar a força de ação, porque motivação significa motivos para ação. Os motivos para ação normalmente é aquilo que eu falei, é interior. Mas existem coisas que aumentam o atrito, ou por exemplo, como se eu posso dizer, são obstáculos que você vai colocando para a pessoa agir menos. Então, por exemplo, não saber o que a pessoa de fato tem que fazer, não ter clareza, faz com que são obstáculos para a pessoa agir menos. Por exemplo, a presença do líder, entrar nos departamentos, tirar dúvida, estar junto com a pessoa quando ela entra, participar do treinamento, integrar ela na empresa, mostrar onde é o refeitório, acompanhar o dia de uma pessoa que está começando. Então, essa presença aumenta a efetivação da ação da pessoa. Outra coisa também é a cobrança constante. Então você não cobrar constantemente, tá do lado ali, olha, preciso que você entregue isso, vamos lá, você consegue. Então essa falta de cobrança constante também diminui a ação das pessoas e também pequenos reconhecimentos. Então mostrar para a pessoa no que ela está acertando também. Isso faz com que a pessoa queira se motivar cada vez mais. Então, às vezes, você está falando, olha, parabéns, você está ajudando nessa parte aqui, eu estou vendo que está sendo legal, você está ajustando isso, é show de bola, parabéns. Então, a pessoa também se motiva em querer ir em direção ao que as pessoas enxergam de valor. Então, são esses pontos que a gente precisa tomar cuidado na hora de motivar a equipe. Travou aqui o slide. Aí, boa. Boa. Pode ir? Sim, segue gravando. E agora a gente vai para o último bloco desse módulo 2, sobre como a gente criar um senso, né, de equipe de fato, criar um engajamento, criar aquela percepção de pertencimento da equipe, né? Uma das coisas que eu vejo que muitos líderes erram ou falham é na falta de reunião com a equipe. Então, reunião diária, reunião de alinhamento, reunião de direcionamento, reunião de tirar dúvidas, reunião de conectividade mesmo. Então, naquelas reuniões rápidas, a gente começa a falar pontos positivos da pessoa, começa a falar o direcionamento, ó, essa semana ou esse dia a gente vai focar aqui na limpeza, hoje é o dia da limpeza, a gente precisa focar muito na exposição dos produtos de limpeza, não esquecer das placas, não esquecer, enfim, do abastecimento. São reuniões de alinhamento e essas reuniões de alinhamento fazem muita diferença na percepção de equipe, porque eles
estão ali conectados naquele momento e mostra que eles fazem parte de um time. E todo mundo tá junto em prol de um objetivo. Isso é extremamente importante. Se vocês pegarem, por exemplo, um time de futebol, né, normalmente eles têm aquele momento ali de conexão, fazem uma rodinha no meio do campo, ou faz a oração. Por quê? Porque mostra que faz parte de um pertencimento. Ó, estamos reunidos em prol de um único objetivo. E qual que é esse objetivo? No futebol é ganhar o jogo. E na empresa, qual é o objetivo? Então a gente precisa olhar para o mesmo olhar, para o mesmo lugar. Então essa reunião faz parte do alinhamento e pertencimento de equipe, tá? E assim, alinhar os padrões. Alinhar os padrões. Isso daí vem com treinamento. Essas reuniões diárias, a gente pode sim explorar alguns pontos, como por exemplo, o que é limpeza pra gente, como que funciona um abastecimento, como que funciona uma exposição de açougue, como que funciona um abastecimento de hortifruti, como que é um atendimento ao cliente. Enfim, a gente vai fazendo esses alinhamentos e aí a gente vai criando os padrões também. As pessoas começam a saber o que é o padrão da empresa, o que a gente espera. E as responsabilidades claras de cada um. Então, olha, repositor, quais são as responsabilidades? Abastecimento, verificação de validade, limpeza da gôndola, precificação, placas de oferta. Então, as responsabilidades, o que cada um é responsável. Então, isso é extremamente importante para a pessoa saber o que ela está sendo cobrada também. E lembrar que o líder, ele conecta as pessoas e não afasta ou não cria mais atrito entre as pessoas. Então não é levando picuinha que você vai conectar o time, pelo contrário, é levando inspiração para a equipe, é levando motivação, é levando essa conectividade. Não queira ficar falando, o fulaninho não serve lá, olha como é que ele trabalha, olha, devagar demais, né? Pelo amor de Deus. Então assim, comentários desse que faz com que a equipe se quebre, né? A gente é uma equipe, é um elo. E esse elo precisa estar alinhado e conectado, porque cada um depende do outro. Então não adianta eu fazer um excelente trabalho no açougue, fazer uma exposição linda, precificar de forma certa, atender o cliente maravilhosamente, se lá na frente de caixa o cara ser mal atendido. Enfim, dá um monte de BO na frente de caixa. Ele vai falar que o açougue é bom, mas a frente de caixa é ruim, ou vai falar que a empresa inteira é ruim? Muito provavelmente esse cara vai falar que a empresa não presta. Muito provavelmente. Ou seja, todo mundo perdeu. Então, não adianta você ficar criando essas picuinhas dentro do setor, que é pior para a empresa, para o time. E a gente está aqui, gerentes, gestores, como o técnico do time. A gente não joga, a gente não vai para campo, mas a gente escala o time, a gente monta a estratégia e a gente ganha junto. E quando perde, perde junto. Então, a gente precisa ter esse senso e entender que, cara, nós como gestores precisamos extrair o máximo de cada um na posição certa. Então, esse olhar atento aonde ele performa mais, aonde ele performa menos, é totalmente responsabilidade do gerente de loja, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse módulo. Como eu falei anteriormente, anota tudo, revisa, coloque em prática e espero que essas orientações gerem extremamente resultados extraordinários para vocês e fiquem com Deus, até a próxima. Valeu!